O programa a seguir é livre para todos os públicos. Prezado eleitor real, conforme você já tem conhecimento, começamos a acompanhar as primeiras movimentações que já acontecem por conta das eleições semigerais que acontecem no início de outubro em seu primeiro turno. Teremos a possibilidade de renovar as nossas escolhas, uma vez que sempre reitero que votar é escolher. Nesta vertente, teremos uma nova oportunidade de rever as nossas escolhas para os poderes executivos federal e estaduais, como também para os poderes legislativos federais e estaduais. E desta forma, precisamos começar a acompanhar todo este processo, para que você tenha convicção, tenha serenidade, tranquilidade e racionalidade no momento da escolha. Até porque também, conforme sempre insisto nessas ocasiões, do seu voto caberá, evidentemente, a rotina que lhe é submetida pelas ditas autoridades. E o prazo de arrependimento é relativamente longo, ou seja, 4 anos. Não basta você simplesmente votar e conceder uma procuração para que aquele eleito defenda os seus direitos sem que você acompanhe proximamente o seu mandato. Isso pode ser facilmente desempenhado através, sobretudo, das inúmeras possibilidades que as redes sociais e a própria internet oferecem. Neste momento em que começam os trabalhos legislativos, sobretudo nas várias esferas, observamos movimentações de pré-candidaturas, porque assim a legislação eleitoral exige neste momento. Mas o programa Cidade Real, como sempre acontece nos anos eleitorais, que se repetem a cada 2 anos, inicia sua análise acerca dos cenários políticos eleitorais. Sobretudo, destacando as pré-candidaturas para a presidência da República e para o governo do Estado do Rio de Janeiro, que nos interessa, obviamente, por residirmos no Estado do Rio. Portanto, conforme me ensina o ilustre convidado, as peças começam a ser dispostas sobre o tabuleiro, que é complexo, que move muitos interesses e, sobretudo, articulação de bastidor, uma vez que as composições também começam a acontecer. E a legislação eleitoral, que a cada eleição sofre algum ajuste, também modifica essas rotinas, esses entendimentos e essas articulações. Desta forma, teremos a imperdível oportunidade de ouvir, de aprender e de formar opinião com o nosso ilustríssimo convidado.
que aqui comparece com as suas garras de raposa felpuda afiadíssimas. E dessa forma você já sabe de quem se trata. Certamente será um programa imperdível, até porque a nossa expressiva e maciça audiência sempre demanda pelo seu retorno, o que tradicionalmente nos anos eleitorais acontece sempre na primeira edição de fevereiro. Com a proteção de Deus, sempre de Santa Rita de Cássia, sejam todos muitíssimo bem-vindos em mais uma edição do programa Cidade Real, cuja edição 726 conta com o indispensável apoio da nossa atraente e eficiente assessora de produção Lídia Dias, como também do nosso dublê de cinegrafista e e nesse momento começa a sugerir que, evidentemente, o programa não vai ter a mesma precisão técnica, e devo lhe alertar que a imagem do seu monitor, do seu celular, do seu notebook não está com problemas. Na realidade, o nosso dublê de cinegrafista e CEO do setor de achados e perdidos da emissora, conforme muito bem disse na edição anterior, está aflito, está indócil, está inquieto por conta dessa denominação honrosa e referência lustrosa que faço no início do programa, que também tem a eclética coordenação de Marconi Jr., diretamente do estúdio Rafael Jacu, neste dia 7 de fevereiro de 2022. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada. Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Há 13 anos, Águas de Nova Friburgo assumiu o compromisso de levar mais qualidade de vida para o cidadão friburguense. Durante esse tempo, muitos investimentos foram realizados e milhares de famílias foram beneficiadas. Hoje, mais de 99% da população urbana recebe água tratada e de qualidade, e mais de 8 bilhões de litros de esgoto são tratados por ano. Nova Friburgo é destaque em ranking da ONU dos quesitos água limpa e saneamento. Águas de Nova Friburgo, trabalhando para levar mais qualidade de vida para a população. Programa Cidade Real, credibilidade, imparcialidade, informalidade e um toque de bom humor nas noites de segunda-feira e, sobretudo, de utilidade pública. Nesta edição, conforme anunciei no meu editorial inicial, tratando do início das movimentações políticos eleitorais que têm por sua culminância, que é um termo ótimo, o início do mês de outubro, em primeiro turno, e naquelas cidades que assim exigirem também no segundo turno, como também no que se refere à eleição para presidente da República. Conversando com o nosso articulista político, também conhecido pela alcunha ou epíteto carinhoso de Raposa Felpuda
da política friburguense. Professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho, a direção da TV Zoom e a produção do programa Cidade Real sentem-se honradas com a sua presença. Seja muito bem-vindo, amigo. Muito obrigado pela oportunidade. Primeira vez esse ano aqui conversando com você e com a família friburguense. Assunto não vai faltar, porque o cardápio está aí, né? Certamente, amigo. E à sua disposição. Que não me provoque muito, porque se a gente fica muito tempo sem participar, as coisas ficam guardadas, né? Armazenadas, o arquivo está enorme. E você é provocador, já começou provocando o Pablo, já mexeu com a Lídia. Exatamente, exatamente. Então tá bom. Eu sou destemido, professor. Então. Entre outras características. Você é um grande canalha, mas é amigo nosso. Boa. Mas é amigo nosso. Boa, professor. E aí? Que tem aquele João Canalha, né? Tem. Ele sumiu, né? João Carlos Albuquerque. Exatamente. Era da ESPN. Exatamente. Né? Grande figura, cantor, compositor, comentarista esportivo. Mas, professor, já iniciando a nossa conversa, temos no cenário nacional, especialmente no que se refere à eleição para presidente da República, um cardápio variado. Sem dúvida. Ou seja, 12 pré-candidaturas. E isso, evidentemente, pode confundir o eleitor. Isto posto, queremos ouvi-lo. Eu entendo, Zuri, que a partida foi dada aí com duas figuras disparadas à frente dos demais, de acordo com o conhecimento que tem junto à população. Tanto o ex-presidente Lula como o presidente Jair, como você gosta, Jair Messias Bolsonaro, Exatamente. São as figuras que despontam nessa análise inicial. No entanto, a colocação dessa quantidade de candidatos vai dar, ao longo do tempo, se eles concretizarem as suas colocações de nomes à disposição dos partidos, se as convenções assim entenderem, vai dar opção ao eleitor para fazer uma análise dentro daquilo que geralmente acontece na emoção da eleição. Nós estamos muito longe do pleito, e eleição é emoção, sempre foi. Eleição é emoção? Sempre foi, sempre foi. Na maioria das vezes não se vota num programa de partido, num conhecimento, numa proposta. Atualmente, pelo menos neste século XXI, tem sido o voto para tirar alguém. De exclusão. Exclusão. Tanto nível municipal, estadual, como federal. E agora, por exemplo, nós temos aí esses dois líderes de pesquisa, segundo os institutos, eles vão confrontar com um terceiro elemento que foi fundamental na eleição passada. Porque se você olhar o cenário, Jair Messias Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva e Sérgio Moro são atores do espetáculo trágico de 2018. Espetáculo trágico? Lógico, trágico. Não foi um espetáculo que trouxesse resultado positivo ao país. O espetáculo trágico teve até facada, teve tentativa de homicídio, teve prisão, que depois foi revogada. Isso é trágico, na democracia é trágico. Porque se não houvesse a facada, a tentativa de homicídio, o Jair Messias Bolsonaro teria que ter outro comportamento, inclusive participando de debates. Se o Lula não estivesse preso, provavelmente seria o candidato do Partido dos Trabalhadores. E quem foi um dos principais atores nesse cenário trágico? O Sérgio Moro, que era o juiz da Lava Jato.
Então, esses 3 atores, que podem estar aí, um em primeiro, o outro em segundo e o outro em terceiro na avaliação, podem ter certeza que vão tomar muita pedrada, todos eles. Todos eles vão tomar, vão apanhar. E tem uma coisa na política que deve-se prestar sempre atenção: a intenção de voto a 8 meses da eleição deve ser avaliada pelo índice de rejeição. Quando o índice de rejeição, isso quase sempre foi assim. Histórico. Não tem uma regra clara, mas tem um histórico. Quando o índice de rejeição do candidato é maior do que a intenção de voto, por exemplo, quem tem 30% de intenção de votos, mas tem uma rejeição de 50%, a probabilidade dele crescer nas pesquisas é muito pequena, já está atingindo o teto. Então, se você pegar os 2 líderes de pesquisa, a rejeição deles é maior do que a intenção de voto. Então, a probabilidade de crescimento deles ao longo da campanha é bem menor do que, por exemplo, quem não tem rejeição. Porque quem não tem rejeição está entrando limpo no jogo. E pode ser que o discurso, a proposta, a forma de se apresentar venha atrair o eleitor. Convencer o eleitor. Vou dar 2 exemplos. Wilson Witzel, governador eleito e afastado do estado do Rio de Janeiro, e Johnny Maico Cordeiro Ribeiro, prefeito de Nova Friburgo. Quem é que, quando iniciou a campanha, ou há 8 meses da eleição, poderia colocar esses 2 nomes, tanto ao governo do estado como à prefeitura de Friburgo, dentro do páreo? Não é? Essa é a análise que eu faço. Essa é a análise que eu faço. É uma oportuna analogia. Falava-se Eduardo Paes, falava-se Romário, não é verdade? Aqui em Friburgo falava em Sérgio Lobac, Alexandre Cruz, o Anderson Nogueira, mas não falava em Johnny Maico. Então, presta atenção nessa movimentação. Por quê? Porque o eleitor vai, à medida que vai se aproximando da eleição, ele vai se posicionando. E, na maioria das vezes, mais com emoção do que razão. Então, esses números que estão aí não dizem nada. Nada? Nada. Não dizem nada. Não tem, isso muda de uma hora para outra. Pode voltar às outras eleições. A eleição, por exemplo, que o ex-prefeito Renato Bravo venceu. Quem é que falava nele no início da campanha? Não se falava nele. Falava-se Rogério Cabral, falava-se em Glauber, falava-se em Renato Abirrâmia, em doutora Grace, mas não se falava em Renato Bravo. E, de repente, ele chega na reta final e ganha a eleição. Então, vou deixar esses exemplos para que a gente possa refletir e depois da eleição, ou mesmo durante a campanha, talvez a gente converse outra vez. Certamente. Não é? E depois a análise dos resultados. Então, eu estou buscando isso, fazendo o comparativo dos últimos pleitos. Né? A própria eleição presidencial, que eu falei, os aspectos dos atores do quadro de horrores, quando foram colocados os nomes, apareciam outras figuras que não, por exemplo, o Bolsonaro. Né? Aparecia o governador de São Paulo, que agora vai ser o vice do Lula. Não é isso aí? Geraldo Alckmin. Aparecia o Ciro. Né? Acho que a Marina também, né? Exatamente. A Marina Silva. Marina Silva. E ganhou Jair Messias Bolsonaro. Então, é muito cedo. Não se empolguem, e não desanimem aqueles que têm outras alternativas e acredito em outros candidatos que possam vir aí. O cenário ainda admite mudanças, mas prestem atenção a isso que eu falei. Quem tem muita rejeição tem pouco a crescer. Professor, além dos nomes já conhecidos nesse momento, e cito
Jair Messias Bolsonaro, Luiz Inácio Lula da Silva, Ciro Gomes, João Dória Júnior, Simone Tebet e o ex-juiz federal Sérgio Fernando Moro. Outros também, professor, aparecem. E aí informa a nossa expressiva, maciça audiência que Alessandro Vieira, que é senador pelo Estado do Espírito Santo, também Rodrigo Pacheco, que é senador pelo Estado de Minas Gerais e presidente da Câmara dos Deputados, ou melhor, do Senado Federal. Também o deputado federal André Janones, de Minas Gerais, é outro parlamentar que se apresenta. Aldo Rebelo, ex e eterno ministro, também tem manifestado publicamente a sua intenção. Como também Felipe Dávila, cientista político e coordenador do movimento Unidos pelo Brasil e fundador da organização sem fins lucrativos Centro de Liderança Pública. Como também Leonardo Péricles Vieira Roque, conhecido simplesmente como Péricles, que se apresenta como sendo o primeiro pré-candidato negro à presidência da República em 2022, por óbvio. Péricles é presidente do partido mais novo do Brasil, o UP, professor, Unidade Popular pelo Socialismo, criado em dezembro de 2019. Ou seja, além dos 6 nomes conhecidos, temos outros 6 aparentemente desconhecidos. Poderemos ter, no pleito desse ano, uma surpresa, como aconteceu com Jair Messias Bolsonaro, que era deputado federal, já eleito por 7 mandatos e compunha o chamado baixo clero da Câmara Federal e, de repente, a sua candidatura tomou proporção e ele foi eleito. Jair Bolsonaro, ele saiu do baixo clero, né? Mas o baixo clero não saiu dele. Quer dizer, então, olha, desses nomes aí, sim, talvez tenha que acrescentar o Glauber Braga. Perfeito, professor. Não é? Bem citado. Ele coloca aí o posicionamento dele, que não é mais candidato a deputado federal, e que colocou, isso é bonito que eu vou falar, colocou o nome dele à disposição do partido para concorrer à presidência da República. Isso é quando a pessoa tem vontade de ser, mas diz que não tem, está à disposição do partido. Isso é antigo na política, eu coloquei meu nome... politicamente correto, professor. Coloquei meu nome à disposição do partido. Então, o conterrâneo nosso, né? Sim. Tomara que seja candidato, talvez seja a primeira vez que Nova Friburgo vai ter um candidato à presidência da República, né? E é mais uma opção. Mas desses nomes que você falou, eu quero destacar um pela quantidade de seguidores que ele tem nas redes sociais e por ter abraçado causas como a questão dos caminhoneiros aí, e tem 13 milhões de seguidores, que é o Janones. 13 milhões de seguidores. Isso, é o Janones. André Janones. Que ele já começa com essa capilaridade. Sem dúvida. Então tem que se levar em consideração. Se vai vingar ou não, é outra coisa. E pela competência, pelo destaque, pela leveza de atuação política, pelo respeito que tem nos diversos partidos e por ser a única mulher até agora a colocar o seu nome à disposição do partido, e nesse caso o partido que não se confia muito, né? O MDB, que eu fiz parte a vida toda... Não é confiável? O MDB de hoje, ele não é confiável na estrutura interna. Não pode ser. Mais à frente a gente vai falar disso. Mas a grande parte do partido, tendo à frente o presidente deputado Baleia Rossi, de São Paulo, já abraçou a candidatura da senadora Simone Tebet. E ela já começou a se articular, inclusive convidando a economista Helena Landau, que foi presidente do BNDES Exatamente. no governo
Fernando Henrique Cardoso, para fazer as propostas econômicas da campanha dela. Então, parece que a coisa caminha para que o MDB, na sua totalidade, jamais. Se você quiser uma coisa impossível, duas coisas impossíveis que existem, que eu conheço, é dividir por zero e querer a unidade do MDB. Essas coisas não existem. Dividir por zero, professor? É impossível. Tenta dividir. O dia que você conseguir dividir por zero, 2 é igual a 3. Mas o resultado não seria infinito? Não. Divide 2 por zero. Porque se você dividir 2 por zero e falar que dá 3, né? 0 vezes 3 tinha que dar 2. Exatamente. E não vai dar. Então, dividir por zero é impossível. E unidade para o MDB também. Mas grande parte do partido, e até é interessante isso, porque quando você tem um candidato a presidente, um partido grande da capilaridade do MDB, você consegue eleger uma bancada maior. Sim. Você consegue levar uma bancada maior para a Câmara dos Deputados e até eleger alguns senadores. Então, talvez seja essa a estratégia. E o nome é fácil, é leve. Sem dúvida. Saiu muito bem da CPI Sem dúvida. Né, da Covid, mesmo não sendo membro, participava e saiu muito bem. A Simone saiu muito bem ali, a senadora. Presidente da CCJ. Presidente da CCJ. Do Senado Federal. Então, é um nome a prestar atenção. Se posiciona bem, tem bom discurso. Tem histórico, o pai dela é histórico do MDB. Senador, da turma, Ramos né? Tebet. Governador do Mato Grosso do Sul, Exatamente. senador, presidente do Senado, do grupo de Ulisses, de Tancredo, de Paulo Brossard, de Pedro Simon. Quer dizer, então tem história, ela tem história. Pode ser um nome a ser avaliado. Agora, tudo isso vai depender de quê? Estratégia política, marketing, redes sociais. E eu vejo esses 2 nomes aí com possibilidades de crescimento. Professor, só uma parte, o nosso atento cameraman, que eu o trato com muita deferência, mas também ironia e deboche, pede nesse momento, professor, para que você corrija a sua camisa, uma vez que ela está mostrando... Aparecendo a barriga. Exatamente. E depois será devidamente cobrado, advertido, e você sabe por quem. Tá certo. Tá certo. Feita a correção, amigo. Tá legal. Está agora adequado. Mas também, professor, aí acompanhando a sua reflexão, em que o eleitor hoje, ele escolhe pela exclusão do que propriamente pela opção, alguns pré-candidatos, que é a denominação que a Justiça Eleitoral assim qualifica nesse momento, prometem renovação. Prometem uma nova, vamos dizer assim, postura eleitoral e, se forem eleitos, governamental, como, por exemplo, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que vem anunciando novos contatos, novas articulações, novas adesões à sua campanha. Causou espanto, né, o posicionamento do ex-presidente ao tentar descartar da sua futura e possível administração a figura da ex-presidenta Dilma Vana Rousseff. Perfeito, professor. É assim? Exatamente. Dilma Vana Rousseff. Com raízes em Nova Friburgo. Com raízes em Nova Friburgo, e a quem a cidade deve. Sem dúvida. Isso aí, temos que ser justos e fazer... E gratos. E gratos, porque a tragédia de 2011, ela se fez presente e o governo dela se fez presente na nossa cidade. E daí os desdobramentos da gestão dela são outras coisas. Mas essa gratidão nós temos que ter, até porque gratidão é memória do coração. Exatamente. Tanto amigo. ela, quanto o governador Sérgio Cabral, quanto o governador Luiz Fernando Pezão, foram presentes em Friburgo. Os desdobramentos não cabem à nossa apuração. Concorda? Nesse momento, Não não é item problema de pauta. nosso. Exatamente. Não é?
mas entende, pela análise que eu fiz, entende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva que a dona Dilma viria a atrapalhar a sua campanha se ele anunciasse que ela faria parte. Tá bom, camarada, o problema é seu. Mas ele foi buscar nos tucanos o seu vice, não é? Recém-saído do PSDB, o nobre Alckmin. Exatamente, Geraldo Alckmin. É o vice dele, ponto final, está escolhido sem e dúvida, acabou. Sem dúvida. Ele já deixou claro isso. Qual a diferença do Alckmin para Dilma? Né? Com a palavra o Lula. E tem mais. Aí ele começa a conversar com aqueles setores do MDB que sempre ficam costeando o alambrado em busca do poder. Exatamente. Por exemplo, o Lula está descartando a Dilma, porque ele quer coisa nova no governo. Falou, tem gente nova. É, Lula, tem. E você está conversando com Sarney, Zé Sarney e sua filha Rosiana Sarney. Está conversando com Renan Calheiros e o seu filho, que é governador de Alagoas. Está conversando com Jader Barbalho e o filho dele, que é governador do Pará. Está conversando com Lúcio Vieira Lima, na Bahia, que é irmão de Gedel Vieira Lima. Então, onde estão as coisas novas? Quer dizer que a Dilma que é culpada? Aí você pega a notícia do Globo ontem, uma das colunas do Globo, já aparecem aqueles que foram os tesoureiros de campanha e também parte da equipe econômica. João Vacari Neto já está mandando e-mail para todo mundo. Delúbio Soares. Pô, Lula, onde estão as coisas novas? Né? A Dilma vai pagar o pato sozinha? Pelo menos companheira ela sempre foi. Né? Exato. Então, que novidade é essa? Gostaria de saber. E da mesma forma, professor, para que possamos também formar opinião acerca dos dois principais nomes que lideram as pesquisas, mas o próprio professor Jorge já nos alerta que, nesse momento, essas pesquisas pouco significam, porque também disse que eleição é emoção, e o eleitor está cansado de emoção. Eleitor quer solução. Também o atual presidente, o possante ex-deputado federal Jair Messias Bolsonaro, me parece, professor, que vem cometendo alguns equívocos, sobretudo sem zelo pelo rito do seu cargo, que potencializam outras candidaturas. A cada entrevista de improviso que ele concede, ele causa confusão, sobretudo no mercado financeiro, no ambiente político, enfim. E depois ele tenta, com a ajuda de alguns ministros, juntar os caquinhos. Não lhe parece também que essa postura dele, por vezes até raivosa e radical, também podem prejudicar a sua campanha? Esse país é muito grande, né? Esse país é muito forte. Com tudo isso, com esse destempero do presidente, porque ele não obedece nenhum dos ritos. Né? Não, né, professor? Na liturgia do cargo, ele não quer saber, ele atropela, é o jeito dele, tem os seguidores dele. Sem dúvida. Né? É um governo que tem esses erros, mas é um governo que você não vê escândalos maiores a não ser as questões familiares ali. Exatamente. Não é? Mas você não tem denúncias maiores de escândalos de corrupção, a não ser as atrapalhadas familiares. Mas esse país é tão grande, é tão forte, é tão pujante, que você pega os jornais de hoje, você vê a questão dos investimentos estrangeiros no país crescendo de uma forma espantosa. E até inexplicável. Inexplicável. Você tem aí 35 bilhões de dólares, né, injetados na economia, a bolsa crescendo, o dólar caindo,
no momento que você tem uma gestão bem conflituosa, né? Uma gestão que não dá uma segurança ao investidor, mas eles estão apontando o Brasil como um lugar de grandes investimentos, a análise do mercado internacional. Lógico que a eleição vai impactar isso. Em determinado momento, nós vamos ver se essa tendência de entrada de dólares no país vai continuar ou se nós vamos ter um retrocesso, até porque há um balizamento da elevação de juros nos Estados Unidos. Isso pode atrair esses grupos que, com certeza, preferem investir onde há mais segurança. Mas, neste momento, com toda essa confusão, o país recebe essa gama de injeção internacional de capitais. É um país viável, extremamente viável. Agora precisa ter uma diretriz, precisa ter uma linha governamental, precisa ter um caminho de um administrador entender que ele precisa dar sequência ao do outro, né? Isso a gente vê aqui em Friburgo, que os governos desse século XXI não foram sequenciais. E muitas das coisas que a gente passa hoje é porque não seguiram o que foi implantado ao longo do tempo. Então, um país extremamente viável e que precisa ter políticos com responsabilidade e com discursos sinceros. Prometer aquilo que vai fazer, né? Prometer aquilo que, por exemplo, eles falam aí, tem que baixar o preço dos combustíveis, tem que reduzir imposto, tirar ICMS, reduzir isso, reduzir aquilo, mas não falam num programa de transporte coletivo que atenda a população de um modo geral e que você não priorize o transporte individual. Perfeito. Não vai dar certo, o subsídio não dá certo. Ele pode funcionar um determinado tempo. Depois ele causa um rombo na administração pública irreparável. Então essas coisas, esse discurso demagógico tem que acabar. Tem que acabar. Você tem que ter um planejamento. Por exemplo, criticam o salário do professor, que não é salário, para mim é multa. Já vem falando isso há muito tempo. Já fala isso há muito tempo aqui. Aí o presidente dá um reajuste de 32% no piso nacional da categoria. Aí vem prefeito reclamar, governador reclamar. Você não vê o próprio professor defender isso. Porque ele não está fazendo nada demais, não. Está recuperando alguma coisa. Porque se você pegar esse valor hoje, dá quase R$4.000, são 40 horas semanais, 200 tempos mês. Você tem um salário-aula de R$19 e alguma coisa. Aí você joga para a categoria aqui, 22 tempos, seriam 110 tempos mês, que eu sou do tempo multiplicava por 5. Acho que até hoje eles perderam. Mas vamos lá, vamos voltar ao meu tempo. Aí você vai ter o piso salarial aqui, deveria ser quase R$2.200. Para quem não tem formação universitária, está entrando agora no serviço público. Hoje é 1.500 e alguma coisa. Se voltar ao tempo que eu fui secretário de Educação, lá 30 anos atrás, fazendo essa comparação, o nosso piso salarial, quando eu deixei a secretaria, em valores de hoje, seria R$4.300. Proporcionalmente. Proporcionalmente. Aí você não vê ninguém brigar por isso. O prefeito diz que não pode pagar, o governador diz que não pode pagar. Meu Deus do céu. Passei para você recentemente salários aí que eu recebi de procuradores federais, né? No mês de dezembro. Exato. Poxa, teve um lá que recebeu R$530 mil. Ninguém contestou isso. Eu achei que era fake. Falei, alguém vai contestar isso. Não pode ser verdade. Sai do mesmo cofre, Zuri. Então não tem para o professor, não tem para o médico, não tem para o profissional de saúde que está nessa guerra aí há quase 2 anos.
E tem para determinados setores. É isso que tem que ser corrigido. O Brasil precisa corrigir essas distorções, porque senão vai ficar esse negócio para lá e para cá a vida toda, discutindo o nome, se Lula é bom, se Bolsonaro é bom, se o Dória é melhor do que não sei quem, se a Simone é isso. Nós não temos que discutir nomes. Os nomes são apresentados pelos partidos, e os partidos que apresentem os seus programas. E aí, professor, só acrescentando, nós precisamos de planos de governo e não de poder. Porque essa interrupção que acontece a cada 4 anos não permitem uma sequência estratégica na administração pública. E a cada substituição se pretende iniciar a nova gestão como se fosse a primeira. Exatamente, é isso aí. Correto, professor? Correto. Tanto no município, quanto no estado, quanto na federação. Cada eleito imagina que ele seja o marco zero na administração pública. O resultado é esse que nós acompanhamos, sofremos e pagamos toda esta conta. Também na linha do sofrimento, o programa Cidade Real continua na sua saga pela sobrevivência, com a sua permanente campanha pela doação de sangue. Doar sangue, obviamente, é um ato de amor, um gesto de generosidade, mas, sobretudo, é uma atitude pela sobrevivência. E nesta semana, eu, juntamente com o companheiro Pablo Machado, estaremos no Hemocentro contribuindo com o que nos cabe, que justamente é a proposta dessa campanha, da doação de sangue. E na próxima edição iremos apresentar o registro dessas doações para que fique de conhecimento público, como também entrevistando Adriana Lucena, responsável pelo Hemocentro, que de direito ele é municipal, mas de fato é regional, atendendo Nova Friburgo e mais 13 municípios ao seu redor. E a reposição dos seus bancos depende essencialmente da sua doação, que pode salvar até 4 vidas. Até porque, conforme nos ensina também o professor Jorge Carvalho, entre outros inúmeros ensinamentos, o sangue é uma possibilidade, é um insumo, é algo essencial para a sobrevivência humana que ainda não se produz em laboratório e, portanto, não consegue ser adquirido nem tampouco licitado pela administração pública. Depende exclusivamente da sua generosidade, da sua decisão, da sua atitude de doar um pouco do que lhe mantém em benefício daquele que realmente precisa. E desta forma apresentamos semanalmente as seguintes orientações do seu interesse. O Hemocentro Regional de Nova Friburgo precisa da sua ajuda. Nossos estoques de sangue estão abaixo do número ideal para o atendimento das demandas. As doações são agendadas pelo telefone para evitar aglomerações e a coleta é feita individualmente. Ligue 25238084 e agende a sua doação diariamente, de segunda a sexta-feira, de 8 horas às 11h30 da manhã. E atenção, agora eu tenho um recado para você. A Axei Saúde é uma nova empresa especializada na comercialização e administração de planos de saúde. Venha conhecer as novas lojas da Axei Saúde no Espaço ARP ou peça um orçamento pelo telefone 21
40 42 0200. Na Axis Saúde, você encontra as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como os nossos 18 mil clientes. Seja Axis você também. Entre em contato conosco. Ligue 21 40 42 0200. Axis Saúde é a melhor escolha em planos de saúde para você, sua família ou empresa. Tranquilidade, segurança e praticidade. Diz aí, Ciro Bottini. Axis Saúde, especializada em planos de saúde. Conheça nossas novas lojas em Friburgo e em Teresópolis ou peça um orçamento onde você estiver. Temos as melhores ofertas em planos de saúde da Unimed Serrana RJ, totalmente personalizadas para você, sua família ou empresa. Faça como nossos 18 mil clientes. Seja Axis você também. Axis Saúde em Nova Friburgo e Teresópolis. Ligue 40 42 0200. Muito bom. Estamos aí formando uma bela dupla de senhores de propaganda, até porque a denominação garotos propaganda não nos cabe mais. Depois do intervalo, retornaremos com o quadro Opinião Pública. E o nosso atento cinegrafista Pablo Machado, CEO do setor de achados e perdidos da emissora e arredores, corrige, neste momento, o enfoque que eu devo fazer para esta câmera, quando anuncio que, após os nossos reclames, retornaremos com a nossa opinião. Vale acompanhar. Não saia daqui, afaste-se da tela do seu celular. Sua frota ou seu veículo rastreado em qualquer lugar com tecnologia Sistal. Tudo em tempo real com diversos controles e relatórios. Exclusivo atendimento local 24 horas. Sistal, tecnologia em segurança para sua empresa, casa e veículo. Oi, eu sou Rafaela Figueira, treinadora na RF Treinamento Integrado. E possuo um programa especializado para quem tem mais de 60 anos de idade. E se essa mensagem não é para você, certamente vai ser para aquela pessoa próxima que você ama muito e que quer que tenha saúde, certo? Todos sabemos que a prática da atividade física é um elemento valioso de vida para as pessoas de todas as faixas etárias, especificamente para os idosos, pois é extremamente importante na manutenção da saúde, da flexibilidade e longevidade, bem como atua na redução da dor e dos sintomas de doenças físicas. Desenvolvi um programa de atividade física específico para a terceira idade, que certamente vai fazer muito bem para a qualidade de vida do titio, vovô, vovó, mamãe, enfim, esse programa é específico para a terceira idade. E quem vai contar um pouquinho do resultado desse programa é a Leda, que treina aqui comigo. Meu nome é Leda, tenho 63 anos, estou muito feliz de ter procurado a RF aqui, porque hoje eu me sinto muito bem. Meu corpo mudou a minha autoestima, né? Eu me sinto melhor, tenho muito mais equilíbrio, me sinto mais disposta para fazer as atividades de casa, né? Do meu dia a dia. Para mim foi ótimo. Quando eu saio daqui, eu saio outra pessoa, muito melhor. É muito bom o treino. Eu indico e falo para todo mundo, não só os jovens, né? Mas como as pessoas da minha idade, para fazer uma atividade física que é muito bom. Olha, atividade física é vida. Ficou interessado? Então entre em contato pelo telefone que aparece na sua tela, siga a gente nas redes sociais, se preferir, nos faça uma visita. Vai perder? As vagas são limitadas, hein? Em tempos tão confusos, nem sempre conseguimos enxergar as coisas boas que continuam acontecendo à nossa volta. O Marcos e a Paula foram morar juntos no apartamento que eles compraram. A dona Ana se aposentou e trocou a vida da cidade grande pela tranquilidade da serra. E está amando morar pertinho de tudo. A Alice e a Júlia viraram sócias e estão montando um escritório lindo no Vila Boulevard. Apesar de tudo, sonhos continuam existindo. E há 49 anos, a Gemini constrói sonhos junto com você.
Programa Cidade Real, com, neste momento, um ruído estranho no retorno do nosso áudio, que neste momento toma proporção e ainda continua causando incômodo, também conhecido como hammer, que neste momento está sendo definitivamente resolvido. E desta forma, retomando a nossa programação normal, reapresentamos a nossa opinião, com o retorno da querida, atenciosa e dedicada doutora Aline de Freitas Spinelli, advogada criminalista e professora de Direito Penal, que assim retoma a sua trajetória neste ano de 2022. Após um período de merecido recesso e descanso, ela retorna oferecendo o contraditório, que incomoda, mas é saudável. Vamos juntos acompanhar. Olá, agora, início de 2022, um ano muito importante, um ano eleitoral, com eleições que vão fazer diferença na vida de todos nós, um ano ainda em pandemia. É muito necessário que entendamos alguns raciocínios, algumas necessidades básicas para a construção de uma sociedade melhor. Não uma sociedade melhor de forma utópica, mas uma sociedade melhor de fato. Ninguém constrói uma sociedade sozinho. Todos nós precisamos dos outros. E é pensando assim que hoje a opinião pública vem trazendo a necessidade de entender o que é isonomia, o que é equidade. O princípio da isonomia, um princípio tão falado no nosso direito, é um princípio que diz, que nos ensina que devemos tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual, na medida de suas desigualdades. O que eu quero dizer? Cada um deve ser tratado de acordo com as suas deficiências e de acordo com as suas necessidades. As mulheres, elas precisam ser mais bem tratadas. Os holofotes de políticas públicas devem ser voltados para as mulheres agora em 2022. Não só porque as mulheres foram muito mais sobrecarregadas diante dessa pandemia, porque além de ter dupla e tripla jornada, foram elas que carregaram, de fato, o peso da dor e da solidão na criação de seus filhos. E existiu um governador, na década de 80, que teve um projeto em que o fundamento para esse projeto era o seguinte raciocínio: o homem pode ir embora, o homem muitas vezes falta, o homem muitas vezes abandona, a mulher não, a mulher sempre fica, a mãe sempre fica. E é por essa razão que eu distribuirei os lotes em nome das mulheres solos, das mulheres mães arrimo de família. Então, a gente fecha o nosso raciocínio aqui no Opinião Pública de hoje, trazendo à baila essa necessidade, esse raciocínio. As mulheres precisam ser respeitadas, as mulheres precisam ter proteção quando o assunto é assédio moral. Apesar de sabermos que os homens também podem ser vítimas de assédio moral, hoje o Opinião está tendo como foco o bem-estar, a sanidade e a absoluta dignidade da mulher. Uma mulher respeitada é uma mulher saudável. E uma mulher com as suas necessidades atendidas é uma mulher que vai transferir isso para os seus filhos, sejam eles bebês, adultos ou crianças. E esses filhos serão o futuro da nossa sociedade, do nosso terreno, do solo em que a gente pisa, seja em Friburgo, seja no estado do Rio, seja no território nacional. Então, eu deixo aqui o meu raciocínio.
os senhores candidatos atentem para políticas públicas, ações que visem, que buscam trazer melhorias para a vida, a saúde, a profissão da mulher. E, se puder, invistam também em patrimônio, em política pública de propriedade para a mulher. Porque tudo que a gente fizer de bom para uma mulher, ela vai devolver isso, no mínimo, em dobro para a nossa sociedade. Essa é a nossa opinião, que é pública. Até semana que vem. Sabedoria, coragem, ousadia, competência emolduradas por uma beleza encantadora. Doutora Aline, retomando a série de gravações do quadro Opinião, restabelece a sua rotina neste ano e que seguirá até o final, quando chegarmos em dezembro, sempre lhe oferecendo a nossa opinião. Tem a chancela editorial, inclusive, do programa Cidade Real, entendendo que o contraditório incomoda, mas é saudável e democrático. Professor Jorge, raposa felpuda, conhece bastidores e corredores da política, por vezes, inclusive, profetizando. Rapaz, que é isso? Cada vez você me joga mais um adjetivo aqui. Tá e bom. Aí, professor, já nessa reta final do programa, temos poucos minutos, me ocorre lhe indagar o seguinte: em que momento ou em que situação que o atual presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, comprometeu a sua popularidade, que vem caindo vertiginosamente? Olha, tem vários aspectos a serem analisados dessa decadência, mas um é fundamental. O presidente ainda tem força, tem que se reconhecer, talvez nem tanto como era, vem prestígio, como você disse, vem caindo, mas ele mobilizou o país daquele 7 de setembro e houve uma movimentação geral na nação a pedido dele, que ele instigou a sociedade a determinadas atitudes que seriam tomadas, afrontando até as instituições. E o 8 de setembro, depois daquela movimentação toda, o 8 de setembro não foi nada do que os apoiadores dele esperavam. O 8 de setembro foi de pedir desculpas e, inclusive, chamar o Michel Temer para ajudar. Exatamente. A pedir desculpas ao STF. Olha, à véspera ele disse que não obedeceria mais a um determinado ministro. Não vou obedecer mais a esse ministro, não vou dar atenção a ele. No dia seguinte ele chama o Michel Temer para ir lá pedir desculpa a esse ministro. Então ali começou a decadência dele. E outra coisa que chamou a atenção nessa movimentação dele ao longo do tempo, alguns apoiadores, sem saber o que estavam falando, porque não pode saber, o sujeito vai para a rua pedir a volta do AI-5, leva uma faixa, eu quero a volta do AI-5. Vamos imaginar que fosse possível. Voltou um ato institucional pesado como foi o AI-5. Aí o camarada que esticou a faixa está proibido de abrir a faixa e de se manifestar. Quer dizer, então essas incoerências, esses ataques às instituições, isso vai tirando a popularidade e, à medida que a pessoa vai raciocinando, está vendo que essa movimentação é contrária àquilo que o país vive. Nós vivemos hoje a plenitude democrática. Você gostando ou não gostando, eu gostando ou não gostando, o país vive o Estado democrático de direito. Então você não pode afrontar as instituições. Eu posso discordar, como eu discordei aqui ainda há pouco, do salário
de um promotor federal. Eu tenho direito de discordar. O cara não pode ganhar aqueles 40 mil reais num mês. Não pode, no meu modo de ver, não pode. Mas pagaram a ele. É injusto, é legal, é legal. Mas é imoral. Mas é imoral. Entendeu? Então essas incoerências é que fizeram, que eu disse para você, ele saiu do baixo clero, mas o baixo clero não saiu dele. Professor, nós vamos ter que reiterar o convite da produção do programa Cidade Real para um breve retorno seu, uma vez que o tempo se exigue, estamos já na reta final do programa, entrando nos já levantou a plaquinha. Exatamente, já somos aqui vítimas do bullying do tempo, mas queremos tê-lo aqui brevemente, possivelmente no mês de abril, para aí sim nos debruçarmos sobre o cenário político eleitoral do governo estadual. Até porque também daqui a pouco tempo teremos as peças mais dispostas, mais definidas, diferentemente do cenário federal, onde, vamos dizer assim, as movimentações já acontecem com bastante intensidade. E dessa forma, eu tenho certeza que a nossa expressiva e maciça audiência acompanha a convocação, se assim me permite, da produção do programa Cidade Real para retornar tratando deste cenário estadual que realmente muito interessa a Nova Friburgo. Eu voltarei com prazer, mas eu quero aqui deixar um protesto. Eu quero aqui protestar, reclamar, que hoje não teve aquele pratinho, né? Higienizando as mãos, aquela história toda. O que houve? Professor... A Lídia não separou o pratinho para você, né? Tá certo. Essa gravação é feita imediatamente ao término da gravação do programa. Fique tranquilo que vem aí a nossa criativa vídeo mensagem, vídeo chamada. Tá certo, tá certo. Professor, muito obrigado, agradecemos. Abraço, até a próxima. É sempre bom tê-lo conosco. Aprendemos muito com a sua experiência, com a sua sabedoria e, sobretudo, com a sua coragem. E descontraído o programa, a gente tem essa liberdade de brincar e falar coisas sérias. Obrigado pela oportunidade e até a próxima, se Deus quiser. Sem dúvida, temos certeza que o programa desperta grande interesse quando o professor Jorge Luiz Ribeiro de Carvalho aqui comparece. E ainda continuamos tendo alguma dificuldade no retorno do áudio, o que exige realmente uma concentração muito maior deste apresentador, mas eu entendo como um desafio da operação técnica. Agradeço novamente a Deus Pai Todo-Poderoso, a Santa Rita de Cássia, que continue abençoando, protegendo e, sobretudo, iluminando os eleitores no momento da escolha. O eleitor dispensa emoção. O eleitor exige solução, sobretudo, daquelas questões que afligem a nossa acolhedora cidade de Nova Friburgo, que, conforme nos ensina o professor Jorge Carvalho, é o que nos une. Cuidem-se bem e até a próxima edição. Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.